Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso. Estou aqui com o meu livrinho, com a minha colinha do resuminho, para a gente conseguir falar um pouquinho sobre o nosso capítulo 15, né? Então, o capítulo 15, a gente vai lidar sobre respostas aos pensamentos automáticos. Então, a gente já falou sobre o que é o pensamento automático, a gente falou um pouco do pensamento automático lá na conceitualização cognitiva. A Judite, ela tem muito essa pegada de falar novamente sobre aquele mesmo conceito, né? Então, eu acredito que isso seja para ficar bem fixado na nossa mente o que é cada um desses conceitos, né? Então, a TCC, ela trabalha com alguns conceitos, né, que a gente vem vendo até agora, e eu espero que, quando a gente terminar esse curso, você consiga olhar e falar, bom, a base da TCC eu tenho, né? Então, esse é o objetivo da Judite com esse livro, né? Então, trazer uma boa base, a gente fixar esses conceitos e aí a gente ir aprimorando em outros cursos, cada um desses conceitos de forma prática que podemos colocar na nossa prática, né? Seja ela na clínica infantil, com adultos, com criança, adolescente, com todo mundo, e em outras áreas também, tá? Então, vamos lá, né? Então, depois a gente ter avaliado, né, um pensamento automático com o cliente, a gente pode pedir para que ele resuma, né? Então, o primeiro passo, né, como a Nayara já falou anteriormente, é que a gente saiba identificar, saiba questionar esse pensamento automático. Depois, a gente vai fazer esses outros passos a passo, tá? Então, é aconselhável que o cliente leia as suas anotações da terapia todas as manhãs e recorra a elas, né, quando necessário durante o dia. Então, ele tende a integrar as respostas aos seus pensamentos quando as ensaiou repetidamente. Então, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter esse fluxo de pensamento automático, e aí o que a gente está treinando com o nosso paciente é aprender a questionar, né, a responder esses pensamentos automáticos que muitas vezes traz ali questões aversivas, né? E aí, uma das técnicas que a Judith sempre traz é a da questão de deixar isso por escrito, né? Por isso que em alguns capítulos ela traz aí para a gente aconselhar que o nosso paciente tenha um caderninho da terapia, ou que ele crie seus próprios cartões de enfrentamento, né? Por quê? Primeiro que eu gosto de explicar que o nosso cérebro, ele ama papel, né? Eu sei que a gente está na era digital, mas isso também funciona da mesma forma. Então, quando a gente acaba ali escrevendo, anotando no celular, né, os nossos objetivos, nossos pensamentos automáticos, respostas para esses pensamentos automáticos, isso, e recorrentemente a gente olha para aquilo, a gente assimila aquilo, isso vai se internalizando aos poucos, né? Então, é um treinamento. Eu gosto de falar para os meus pacientes que a gente está treinando o cérebro, certo? Como a gente faz na academia, quando você quer ficar musculosa ou a gente está no processo de emagrecimento, a gente vai para a academia e a gente treina, certo? Então, da mesma forma, quando a gente tem questões dos nossos pensamentos, a gente também tem que treinar, né? E fazer anotações, colocar no caderninho, escrever cartões de enfrentamento vai nos ajudar a treinar esses pensamentos, vai nos ajudar a treinar as respostas a esses pensamentos automáticos, tá? Então, ler as anotações somente quando se depara com situações difíceis, né? Em geral, é menos efetivo do que ler regularmente com uma preparação para situações difíceis. Então, o que a Judite coloca? Que não é só sentar, fazer com o nosso paciente ali cartão de enfrentamento, ou caderninho da psicoterapia, fazer com que ele responda aqueles pensamentos automáticos com pensamentos mais adequados, né? Que ele saiba rebater, mas que essas respostas e as próprias lembranças de todo o processo terapêutico, do processo terapêutico, opa, do porquê que eu estou nesse processo, todas essas respostas, elas têm que estar claras,
né? E elas têm que estar ali diariamente nos fazendo lembrar do porquê estamos nesse processo, do porquê estamos caminhando, do porquê eu preciso lembrar dessa resposta para essa questão aqui, né? Porque assim, dessa forma, quando eu estiver na dificuldade, isso já vai estar automaticamente. Ali eu vou puxar na minha memória as respostas que vão me auxiliar, tá? Então, lá no livro, a Judite traz exemplo de anotações do Abe, né? Então, o Abe está aí ao longo do livro todo, é, como exemplo para a gente, desse processo terapêutico, de como a Judite vem conduzindo o caso dele. Ele é um caso de depressão, né? Como a gente já falou anteriormente. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, né? O Abe colocou: quando eu quiser pedir ajuda de Gabe para procurar online um novo emprego, primeiro, vou me lembrar de que isso não é um grande problema, né? Porque lembra que ele falava que, se eu pedir ajuda para o Gabe, pode ser que eu estou atrapalhando, pode ser que ele não vai gostar, eu me sinto atrapalhando. Então, é uma resposta àquele pensamento automático que ele estava tendo, né? Então, o pior que pode acontecer é ele dizer que está muito ocupado. E então posso pedir a Kathleen. Então, olha só, ele tem aquele pensamento automático que acaba reforçando ali algumas ideias, pensamentos que fazem parte ali da depressão, né? Então, com essas anotações, ele está rebatendo quando aparecer aquele pensamento, não vou pedir para o Gabe, não, porque acaba que ele vai se incomodar. Não, ele já tem uma resposta, né? 2, pedir ajuda a ele é um experimento. Mesmo que não dê certo desta vez, será uma boa prática para mim. Essa frase ajuda muito ele a entender que eu tenho que pedir, eu tenho que... Aquela velha frase, o não eu já tenho, agora eu vou tentar o sim, né? Que muitas vezes a ansiedade e a depressão faz com que paralise essa pessoa, né? Então, assim, ela não tem forças, ela parece não conseguir sair ali daquela situação. Então, nesse caso, ter essas anotações fazem com que ela rebata esses pensamentos automáticos, né? E aí ela entre em movimento, por exemplo, tá? 3. Se ele disser que está muito ocupado, provavelmente é porque ele está mesmo, né? Então a gente está rebatendo aquele pensamento de que, ele não vai poder porque ele não quer me ajudar, porque ele tem outras coisas para fazer. Não, às vezes só significa que ele realmente está ocupado, como talvez o Abe poderia estar ocupado em um outro momento, né? Uma coisa às vezes é só uma coisa, pronto, né? E 4, eu deveria ligar para ele agora e perguntar se posso visitá-lo hoje ou amanhã, ou se ele pode vir me visitar. Então, aqui, no exemplo de anotações do Abe, a gente tem ali respostas a esses pensamentos automáticos que trazem aí aspectos negativos para o Abe, né? Que acabam paralisando o Abe, que acabam deixando que ele não peça ajuda, que ele não entre em contato com a família dele, que é uma questão, né? Porque esses pensamentos, os pensamentos automáticos que foram identificados anteriormente, fazem com que ele fique ali naquele ciclo de paralisação. Então, essas respostas fazem o Abe se lembrar de que existem possibilidades, às vezes eu tenho que tentar para ver se vai dar certo, né? Então, basicamente, são respostas a pensamentos automáticos aversivos ali que ele estava tendo, então agora ele tem uma nova resposta a isso. Como eu falei, isso precisa estar bem fixado de que tem que ser diariamente, ele tem que relembrar disso diariamente, né? Para colocar em prática mesmo, tá? E aí ele também tem anotado as estratégias para quando ele estiver ansioso, que também é legal da gente fazer com os nossos pacientes, porque quando a gente está nesse momento ansioso, a gente não consegue visualizar possibilidades, né? Nem quando a gente está ali nessa crise depressiva, a gente não consegue visualizar possibilidades. Então, essas anotações auxiliam nesse momento. Por quê? Se a gente for parar para pensar, o nosso paciente vai vir uma vez na semana, no máximo 2 vezes na semana com a gente. E os outros dias? Às vezes, a gente pega casos em que, quando a gente vai fazer ativação comportamental, a gente visualiza ali que dos 7 dias, 2, vamos supor que ele vem para terapia, os outros 5 ele fica paralisado.
né? Então, ter essas listas de estratégia auxilia muito, muito mesmo, né? Então, ler minhas anotações da terapia e fazer uma folha de exercício testando os pensamentos. Então, olha que legal, ele tem uma estratégia, lê as anotações da terapia, exercita aquilo que a gente já trabalhou, e faz esse teste dos pensamentos, né? 2, ligar para o Ethan e conversar sobre esportes. Olha que legal, a gente está tendo um direcionamento para outras possibilidades nesse caso. E 3, aceitar a ansiedade. Então, não gosto do sentimento, mas é uma emoção humana normal, né? Qualquer coisa que eu consiga fazer sem ansiedade também pode ser feita com ansiedade. Ela provavelmente irá diminuir depois que eu voltar minha atenção para outras coisas. Aqui a gente está trabalhando as emoções, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a gente está dando uma possibilidade de enfrentamento, né? Eu gosto de dar aquele exemplo da onda para os nossos pacientes. Você está sentindo uma emoção muito forte agora, como uma onda bem grande, mas ela vai bater e vai voltar, né? Tem um começo, um meio e um fim, tá? Praticar o exercício de mindful, né? É bem importante. A gente vai ensinar, por exemplo, técnicas, tá? E 5, dar uma caminhada. Então, aqui nessas anotações do Abe, ele tem estratégias para ele lidar com essa situação quando ele não está em terapia, né? A gente tem que pensar que a terapia, ela vai acontecer muito na casa da pessoa. Essa pessoa, ela vai precisar disso, desse direcionamento, né? Então, essas anotações do EB, né, e as anotações que a gente vai propor para os nossos pacientes, elas contêm respostas aos pensamentos disfuncionais, pensamentos automáticos disfuncionais e a itens comportamentais dos planos de ação. Né? Então, a gente vai ter anotações ali que vão rebater pensamentos disfuncionais e a gente vai ter ali anotações que vão ativar comportamentos, né? Vão dar possibilidades, novas possibilidades para o nosso paciente, né? Então, isso é muito importante, tá? Além das anotações por escrito, a gente tem outras possibilidades, porque vai ter aquele paciente que ele não gosta de anotações, ele não gosta de escrever. Apesar de eu falar para vocês, né, que o nosso cérebro, ele gosta disso, vai ter pessoas que vão fugir dessa possibilidade. E aí a Judite traz possibilidades de anotação da terapia gravadas em áudio, tá? A gente tem essa facilidade, celular mesmo a gente tem essa possibilidade, né? E o ideal é garantir que o cliente tenha as anotações da terapia por escrito, tá? Mas ele pode levar consigo um caderno ou ficha de arquivo para ler quando necessário, ou pode ler as anotações da terapia em seu smartphone, como eu falei, existem possibilidades. Caderninho, o próprio RPD, a gente pode fazer anotação no bloco de notas do celular, e tem pessoas que não vão gostar disso, né? Então, alguns clientes, eles não sabem ou não gostam de ler, ou acham mais eficaz ouvir as suas anotações. Então, em qualquer um dos casos, você pode ligar um gravador de som ou pedir que o cliente use um aplicativo no seu telefone quando desenvolver respostas a pensamentos automáticos. Então, aqueles pacientes que têm dificuldade em escrever, em ler, não gostam dessa modalidade, a gente pode estar propondo a possibilidade da gravação de áudio, né? Então, é uma possibilidade também bem interessante aí para os nossos pacientes. O importante é que eles tenham essas respostas. Então, é isso que a Judite traz no livro dela. O importante é que a gente, como eu falei, algumas vezes, a gente tem que adaptar, às vezes, a teoria para o nosso paciente. Se o nosso paciente não gosta de escrever, eu não vou ficar insistindo porque ele não vai fazer. Então, vai fazer sentido eu ficar insistindo naquilo? Não vai, ele não vai fazer. Então, eu tenho que criar outros mecanismos para que ele consiga fazer aquilo, tá? Às vezes, eu gosto, até uma ideia para vocês, às vezes o paciente, ele não gosta de escrever, mas ele dá algumas respostas para a gente em sessão, né? Algumas respostas marcantes, algumas respostas interessantes. Eu faço uma anotação. E hoje a gente tem a facilidade do Canva. Eu faço tipo como se fosse bolachinhas no Canva, assim, e eu coloco algumas dessas respostas que ele trouxe. Crio um chaveirinho,
e aí o paciente tem ali respostas para aqueles pensamentos que ele trouxe. Respostas que ele mesmo elaborou em terapia. Eu só faço o papel de colocar aquilo em algo que ele vai levar com ele. Então, ele pode colocar ali na bolsa, guardar na carteira, enroscar na chave, ele tem essas respostas sempre próximo a dele, tá? Então, é isso que é o objetivo, que a gente adapte a teoria para o nosso paciente dentro da sua realidade, tá? Então, essa é uma possibilidade também para vocês, é algo que eu uso e queria que vocês também aprendessem dessa forma, tá? Agora a gente vai para folhas de exercício. Bom, então agora a gente vai entrar nas folhas de exercício, né? E essas folhas de exercício, né, elas vão agir ali como uma forma de estimular o nosso paciente a exercitar esses pensamentos, tá? Então, elas ajudam, né, o paciente a avaliar os seus pensamentos automáticos quando se sente angustiado ou se engajam em comportamentos inúteis, né? A gente sabe aí que esses pensamentos acabam fazendo com que o nosso paciente tenha comportamentos inúteis, comportamentos disfuncionais ao objetivo terapêutico, a nossa melhora. Eu falo que a gente entra numa montanha, numa roda gigante, sabe? E aí não consegue, a gente fica naquele ciclo de pensamento automático, comportamento disfuncional, e a gente não sai disso, né? Principalmente aí nos casos de depressão. Então, essas folhas de exercício, elas vão auxiliar para que o nosso paciente ele saia dessa roda automática, né? Então, lá, a Judite fala assim, né, que as folhas de exercício, elas obtêm mais informações do que apenas responder a lista de perguntas socráticas do capítulo anterior, né? Então, ela tem ali alguns exemplos, né, dessas figuras, tá lá no livro, depois eu acho que tem até para baixar, e aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplozinhos disso, tá? Então, lá está perguntando, o que eu estou pensando ou imaginando? Aí a pessoa respondeu, como eu sou burro. Qual é a distorção cognitiva, né? Rotulação, generalização excessiva. O que faz achar que o pensamento é verdadeiro? Eu não deveria ter perdido a noção de tempo, né? O que me faz achar que o pensamento não é verdadeiro ou competente ou completamente verdadeiro? Outras pessoas compram etiquetas de estacionamento, e isso não significa necessariamente que elas são burras, né? De que outra forma posso olhar para isso? Apenas como um erro. Se o pior acontecer, o que poderia fazer nesse caso? Então, assim, são perguntas que fazem o nosso paciente questionar o pensamento, que é esse o objetivo desse capítulo. Respostas aos pensamentos automáticos, certo? Então, essa folha de exercício, a gente imprimir e entregar para o nosso paciente é legal. Porém, vale ressaltar, é importante a gente tenha isso em mente, que, primeiro, o paciente tem que estar bem treinado dentro da nossa sessão, da nossa terapia, de como que ele responde a esses pensamentos. Porque se eu dou essa folha logo no início para o meu paciente, e ele ainda não conseguiu identificar esses pensamentos automáticos, ele ainda não sabe como rebater, como dar respostas, eu muitas vezes faço com que o nosso paciente ele tenha a ideia de reforçar essas ideias como sendo verdadeiras. Porque eu sou burro mesmo, porque eu não sei responder essa folha. Entendem? Percebem a diferença? Então, para que ele utilize da folha de exercício, eu tenho que ter exercitado isso na sessão, né? Então, como a gente sempre fala, né, o nosso paciente ele vai se tornar o seu próprio terapeuta com o passar do tempo, mas isso leva tempo, treinamento, dedicação, todos esses aspectos, tá? Então, para isso, primeiro você vai trabalhar esses pontos com o seu paciente na sessão, para identificar os pensamentos automáticos, rebatê-los, para identificar que não são verdadeiros, que tem distorção cognitiva, que tem comportamento disfuncional acontecendo, que a gente precisa lidar com isso, e é assim que a gente vai ensinar o nosso paciente, passo a passo. Quando você perceber que ele já pegou o jeito, você pode entregar a folha de exercício para ele fazer isso em casa. Porque tá, na sessão a gente já consegue ali fazer esse manejo, mas o ideal é que ele vá aprendendo isso em casa. E que com o passar do tempo, depois ele vá deixando até essa folha de exercício de lado e vá conseguindo fazer só isso assim mentalmente de forma rápida, tá?
Então, esse é o objetivo. A folha de exercício, ela vai nos auxiliar, ela é um instrumento a ser utilizado, mas como qualquer instrumento, se a gente não souber utilizar, ele vai mais nos prejudicar opa, vai mais nos prejudicar do que nos ajudar propriamente, né, dito. Então, a gente precisa disso, tá, gente? É a mesma coisa que você tivesse um martelo e você tem ali um parafuso e tá, você tem um instrumento, mas para aquela situação em si, o martelo não ajuda. A gente precisaria de uma chave de fenda para solucionar a questão. Então, é mais ou menos isso. O profissional, entendam que dentro da TCC a gente tem inúmeros instrumentos, técnicas, ferramentas para serem utilizados, mas eu preciso, enquanto profissional, saber identificar qual é o melhor momento, né? Quando que vai ser importante, quando que eu posso dar para o meu paciente levar para casa a folha de exercício, né? Quando que ele já vai estar treinado suficiente, né? Quando que isso vai estar bom para ele levar, tá? Então, lá, até tem, assim, uma parte da folha de exercício que está escrito assim, lembre-se, os pensamentos podem ser 100% verdadeiro ou 0% verdadeiro, ou algo em um ponto intermediário. Só porque você pensa alguma coisa, isso não significa necessariamente que ela seja verdadeira. Então, a própria folha de exercício lembra o nosso paciente que a gente não é o que a gente pensa 100%. Às vezes aquele pensamento, ele é distorcido, ele não traz a realidade, ele não mostra o que realmente está acontecendo na nossa vida. E é isso que o paciente precisa identificar. Quando que isso realmente se torna verdadeiro ou não. Um exercício que eu gosto de fazer com os meus pacientes é o julgamento dos pensamentos. Eu falo assim, olha, às vezes a gente tem que fazer o julgamento dos pensamentos, né? Então, você é o juiz, você está lá com esse pensamento. O que você tem de prova a favor desse pensamento? O que você tem de prova contra esse pensamento? E aí a gente coloca isso numa balança e olha, é verdadeiro. Ok, é verdadeiro. Então, vamos pensar em como resolver essa situação? Vamos para a resolução de problemas. Não é mentiroso. Então, vamos pensar em formas de rebater esse pensamento quando ele aparecer, porque ele é mentiroso. E ele está te levando para um caminho que é muito prejudicial, que você acaba não conseguindo avançar. Está te atrasando, está te prejudicando, está te deixando paralisado, sabe? Então, é bem legal, assim, é uma parte, assim, do tratamento bem gostosa da gente trabalhar, tá, gente? Então, certifique-se de que o seu cliente consegue completar uma das folhas de exercício na sessão antes de sugeri-la como uma tarefa de plano de ação, que foi exatamente aquilo que eu falei para vocês, de que eu tenho que observar se o meu paciente está conseguindo responder aos pensamentos automáticos, se ele consegue responder uma folha dessa, então, às vezes, é aquele momento em que a gente vai sentar lá na minha mesa, eu vou imprimir um desse, vou pegar um pensamento dele que é recorrente e a gente vai discorrer sobre aquilo. O quanto aquilo é verdadeiro, o quanto aquilo é falso, o que a gente consegue responder. Esse é o objetivo, né? Responder aos pensamentos automáticos. E lembre-se, como com qualquer técnica na terapia cognitivo-comportamental, é essencial não enfatizar necessariamente a importância das folhas de exercício, né? Então, a maioria dos clientes, em algum ponto, descobre que completar uma determinada folha de exercício não proporcionou nenhum alívio. Então, é uma técnica, é uma ferramenta, como eu falei, exige que a gente saiba utilizar o momento certo, do jeito certo, treinando de forma certa, mas a gente não tem que hipervalorizar. Eu já vi em supervisão muitos profissionais da área da psicologia hipervalorizando RPD, folha de exercício e tudo mais, porque acha como ali é uma técnica da TCC, eu quero utilizar com o meu paciente, não importa se ele sabe usar ou não, ele tem que saber. E aí começa a pressionar o paciente a utilizar aquilo. E, gente, novamente eu volto a bater com vocês. A técnica, ela tem que ser adaptada ao nosso paciente. Não é o nosso paciente ser adaptado à técnica. Se aquela técnica que você está propondo não está sendo realizada, vamos para outra forma. Porque o objetivo é que o paciente seja colaborativo. A TCC é uma abordagem extremamente colaborativa. Se o paciente não está colaborando, a gente tem que pensar o porquê.
O que está fazendo o paciente não colaborar, né? Então, se ele não está colaborando, se ele não está aderindo ao tratamento, a gente tem que rever, recalcular a rota, né? Às vezes, conceitualizar novamente com o nosso paciente. Às vezes, ele não entende qual é a importância de fazer. Lembra quando a gente falou isso lá no capítulo de plano de ação? Às vezes, ele não entende o porquê que eu tenho que ficar respondendo isso. Se eu já respondi lá na psicóloga, aquele dia a gente sentou e preencheu essa folha, por que eu tenho que preencher isso ao longo dos meus dias? Aí a gente entra na explicação do porquê fazer cada coisa, por que que eu preciso preencher essa folha, por que que eu tenho que responder aos meus pensamentos, porque se eu continuar indo pelo mesmo caminho, fazendo tudo da mesma forma, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir melhorar, vai ser sempre da mesma forma, mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, mesmos comportamentos inúteis, né? Então, quando o paciente, ele entende que aquilo ali vai melhorar, que aquilo ali vai auxiliar, o porquê que tem que fazer diversas vezes, né? Como o exemplo que eu dei, exercitando, ele vai aderir. É simples, é só a gente pensar no nosso contexto. Se eu não souber, se eu não entender o porquê que eu tenho que investir num curso, por que eu tenho que investir num livro, eu não vou investir, porque eu vou falar, poxa, eu vou gastar com isso. Agora, se eu entendo que, esse livro aqui vai me ajudar no caso do fulano, e depois ele vai me indicar e tudo mais, eu tenho a possibilidade de fazer isso, tá, gente? Então, lembre-se, adapte a teoria ao caso do seu paciente, tenha esse entendimento de que, às vezes, a teoria ela vai ter que ser adaptada, né? Ela vai ter que ser entendida pelo nosso paciente. Se ele não entender, não adianta, não vai ser colocado em prática. E as folhas de exercício são para nos auxiliar. Não significa necessariamente todos os casos eu vou ter que utilizar com o meu paciente, em todos os casos, essa folha, tá? Então, como eu falei, a gente vai analisar o caso a caso. A psicologia não é matéria exata. Então, às vezes, a gente tenta com o paciente, não funcionou, propõe em áudio, não funcionou. Vamos fazer um chaveiro para lembrar essas respostas. Vamos fazer um caderninho da terapia. Então, assim, saiba que existem inúmeras possibilidades. Você, enquanto profissional, vai ter que achar o caminho com o seu paciente. Bom, a nossa aula de hoje ela é bem curtinha, porque esse tema a gente já falou sobre vários aspectos, né? É mais complementar e pensar um pouco sobre essa utilização das anotações e das folhas de exercício, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar mensagem aqui para a gente, deixar sua mensagem aqui que a gente responde, tá bom? Um beijo, até para nossa aula.